Já alguma vez reparou, ao usar a casa de banho de manhã, numa camada de espuma na sua urina que demora um pouco a desaparecer? Talvez tenha pensado que era da força do jato ou do produto de limpeza da sanita. É uma coisa fácil de ignorar, de deixar para lá. Mas e se eu lhe dissesse que esse pequeno sinal, essa espuma persistente, pode ser o seu corpo a tentar enviar-lhe uma mensagem urgente? Uma mensagem sobre a saúde dos seus rins, os filtros silenciosos e trabalhadores do seu corpo. A realidade dolorosa é que os problemas renais muitas vezes não dão sinais de alarme. Não há dores, não há febre, até ser tarde demais. Essa espuma pode ser um dos primeiros sussurros, um pedido de ajuda antes que se torne um grito. E a solução, ou pelo menos um passo gigante na direção certa, pode estar escondida na sua cozinha, no alimento que escolhe para começar o seu dia. Neste vídeo, vamos desvendar exatamente o que essa espuma significa e qual o alimento simples que, comido todas as manhãs, pode ajudar a fazê-la desaparecer. Vamos explorar por que é que isto acontece e como pequenas mudanças no seu pequeno almoço podem proteger os seus rins para os próximos anos. Fique até o fim, porque o último conselho que vou partilhar é algo que a maioria das pessoas nunca associa à saúde renal, mas que pode fazer uma diferença surpreendente. Vamos então mergulhar no primeiro e talvez mais fundamental passo para acalmar os seus rins e reduzir essa espuma preocupante. Antes mesmo de pensarmos em comida, temos de pensar em hidratação. Imagine os seus rins como uma esponja de lavar a louça muito sofisticada. Se tentar limpar um prato gorduroso com uma esponja seca, não vai a lado nenhum, certo? Só espalha a sujidade. Mas se a molhar primeiro, ela torna-se macia, flexível e eficaz. Os seus rins funcionam de forma semelhante. Durante a noite, o seu corpo passa por um longo período sem ingestão de líquidos e acorda naturalmente desidratado. A sua urina está mais concentrada, e é por isso que qualquer problema, como o excesso de proteína que causa a espuma, se torna mais visível. A primeira coisa a fazer, antes do café, antes do pão, é beber um bom copo de água à temperatura ambiente. Pode até adicionar umas gotas de sumo de limão. Isto não é apenas para matar a sede. Este simples ato funciona como um duche interno para o seu sistema. Ajuda a diluir a urina, o que imediatamente torna a espuma menos aparente, mas mais importante, alivia a pressão sobre os glomérulos, as unidades de filtração microscópicas dentro dos seus rins. Pense neles como uma peneira de chá muito fina. Se tentar passar mel espesso pela peneira, ela entope, mas se diluir o mel com um pouco de água morna, ele passa facilmente. A água faz exatamente isso pelo seu sangue, tornando-o menos espesso e mais fácil de filtrar, reduzindo o estresse nos seus rins e ajudando a eliminar as toxinas acumuladas durante a noite. Agora que preparamos o terreno com a hidratação, vamos ao prato principal do nosso pequeno almoço amigo dos rins. E o herói aqui é um alimento humilde, acessível e incrivelmente poderoso. As papas de aveia. Sim, a boa e velha aveia. Mas não estou a falar das versões instantâneas cheias de açúcar. Falo dos flocos de aveia integrais. A magia da aveia reside numa fibra especial chamada beta-glucano. Esta fibra solúvel é um verdadeiro super-herói para a sua saúde cardiovascular e, por consequência, para os seus rins. Uma das principais causas de danos renais e da tal espuma na urina é a pressão arterial elevada e o açúcar no sangue descontrolado, condições muito comuns após os 60 anos. A hipertensão danifica os pequenos vasos sanguíneos dos rins, enquanto o açúcar elevado os carameliza, tornando-os rígidos e ineficientes. O beta-glucano da aveia atua em ambas as frentes. Quando come as suas papas de aveia, esta fibra forma um gel espesso no seu estômago. Este gel retarda a digestão e a absorção de açúcares, prevenindo os picos de glicose no sangue após a refeição. Isto é absolutamente crucial. Picos de açúcar constantes são como pequenas marteladas nos seus rins, dia após dia. Ao manter os níveis de açúcar estáveis, está a dar um descanso imenso aos seus filtros renais. Além disso, este mesmo gel
liga-se às partículas de colesterol no intestino, ajudando a eliminá-las do corpo antes que sejam absorvidas. Menos colesterol significa artérias mais limpas e flexíveis, o que ajuda a baixar a pressão arterial. É um efeito dominó positivo. Como preparar as papas de aveia perfeitas? É simples. Coloque 4 a 5 colheres de sopa de flocos de aveia integrais numa panela pequena. Adicione água ou uma bebida vegetal sem açúcar, como leite de amêndoa ou de aveia, até cobrir. Leve ao lume brando e vá mexendo. Em poucos minutos, terá uma base cremosa. Agora, a parte importante é o que adiciona a seguir. Esqueça o açúcar branco ou o mel em excesso. Em vez disso, adicione uma colher de sopa de sementes de linhaça moídas. A linhaça é rica em ômega 3, um anti-inflamatório natural que protege as células renais. Adicione também um punhado de frutos vermelhos, como mirtilos ou framboesas. Estes frutos estão carregados de antioxidantes chamados antocianinas, que combatem o estresse oxidativo, um processo que é como a ferrugem para suas células, incluindo as dos rins. Finalmente, uma pitada de canela. A canela não só dá um sabor maravilhoso, como também demonstrou ajudar a melhorar a sensibilidade à insulina, o que contribui para um melhor controlo do açúcar no sangue. Esta combinação não é apenas uma refeição, é um tratamento matinal para os seus rins. Está a fornecer fibra para controlar o açúcar e o colesterol, ômega 3, para reduzir a inflamação e antioxidantes para proteger contra danos celulares. Tudo isto contribui para reduzir a pressão dentro dos delicados filtros renais, o que, por sua vez, diminui a perda de proteína para a urina e, consequentemente, a formação de espuma. Agora que já estabelecemos a base com a hidratação e as maravilhosas papas de aveia, vamos explorar outras opções igualmente benéficas que pode alternar para não se cansar e para fornecer uma gama mais vasta de nutrientes protetores. Uma alternativa fantástica, especialmente se prefere algo mais salgado de manhã, é o iogurte grego natural, mas com uma particularidade. A chave é escolher um iogurte grego simples, sem adição de açúcares, e combiná-lo com os ingredientes certos. O iogurte grego é uma excelente fonte de proteína de alta qualidade e probióticos. Pode parecer contraintuitivo recomendar proteína quando a espuma na urina é causada por proteína, mas a qualidade e a quantidade importam. Proteínas de digestão fácil, como as do iogurte, colocam menos estresse nos rins do que, por exemplo, grandes porções de carnes vermelhas processadas. Os probióticos, as bactérias boas, são outro trunfo. A saúde do seu intestino está intimamente ligada à saúde renal. Um desequilíbrio na flora intestinal pode levar à produção de toxinas, como a ureia, que os rins têm de trabalhar arduamente para filtrar. Ao nutrir o seu intestino com probióticos, está-se a aliviar a carga de trabalho dos seus rins. Então, como transformar uma simples taça de iogurte grego numa potência para a saúde renal? Primeiro, a base. Cerca de 150 gramas de iogurte grego natural. A seguir, adicione um punhado de nozes. As nozes são ricas em gorduras saudáveis, fibra e um aminoácido chamado arginina, que o corpo usa para produzir óxido nítrico, uma molécula que ajuda a relaxar os vasos sanguíneos e a melhorar o fluxo de sangue, o que é ótimo para baixar a pressão arterial e garantir que os rins recebem o oxigênio e os nutrientes de que precisam. Depois, pique uma maçã pequena, com casca. A casca da maçã contém quercetina, um flavonoide com potentes propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias que tem demonstrado proteger as células renais contra danos. A pectina da maçã, um tipo de fibra solúvel, também ajuda a controlar o açúcar no sangue e o colesterol, tal como a aveia. Por fim, polvilhe com sementes de chia. Estas pequenas sementes são uma fonte incrível de fibra e ômega 3. Quando entram em contato com o líquido no seu estômago, expandem-se e formam um gel, promovendo a saciedade e retardando a absorção de açúcar. Esta combinação oferece um pequeno almoço equilibrado que mantém os níveis de energia e açúcar no sangue estáveis durante toda a manhã
evitando os picos e quedas que tanto prejudicam os seus rins a longo prazo. Outra opção, muito portuguesa e incrivelmente saudável, é uma fatia de pão de centeio integral de boa qualidade, barrada com abacate esmagado e um fio de azeite extra virgem. O pão de centeio integral tem um índice glicêmico mais baixo do que o pão branco, o que significa que liberta açúcar na corrente sanguínea de forma mais lenta e controlada. O abacate é uma fonte maravilhosa de gorduras monoinsaturadas, que são excelentes para a saúde do coração, e é também rico em potássio. Agora, atenção! Pessoas com doença renal avançada podem precisar de limitar o potássio, mas para a maioria, que está a tentar prevenir problemas, o potássio é essencial para equilibrar os níveis de sódio e controlar a pressão arterial. O azeite extra virgem é o ouro líquido da dieta mediterrânea por uma razão. É rico em oleocantal, um composto com efeitos anti-inflamatórios semelhantes aos do ibuprofeno, mas sem os efeitos secundários. A inflamação crônica de baixo grau é um fator subjacente em muitas doenças, incluindo a doença renal. Ao começar o dia com alimentos anti-inflamatórios, está a acalmar o seu sistema a nível celular. Para complementar, pode adicionar um ovo cozido ou escalfado. Os ovos são uma fonte de proteína completa, o que significa que contém todos os aminoácidos essenciais de que o corpo precisa. São facilmente digeridos e utilizados pelo corpo, o que novamente significa menos trabalho para os rins. Cozê-los ou escalfá-los em vez de os fritar evita as gorduras saturadas e os compostos inflamatórios que se formam com as altas temperaturas da fritura. A chave em todas estas opções é o foco em alimentos integrais, não processados, ricos em fibras, gorduras saudáveis e antioxidantes. Estamos a evitar os cereais de pequeno almoço açucarados, os bolos de pastelaria e os pães brancos que causam picos de açúcar e inflamação, e a substituí-los por refeições que nutrem, protegem e apoiam ativamente a função dos seus rins. Ao olharmos para estas escolhas alimentares, o que estamos realmente a fazer é a construir uma armadura para os nossos rins, peça por peça, todas as manhãs. Não se trata de uma cura mágica da noite para o dia, mas sim de um compromisso diário com a saúde dos seus órgãos mais trabalhadores. Lembre-se, os seus rins filtram o equivalente a 180 litros de sangue todos os dias. Dar-lhes os nutrientes certos ao pequeno almoço é como dar a um trabalhador as melhores ferramentas para o seu ofício. E agora, como prometido, o conselho final. Algo que pode parecer completamente desligado da dieta, mas que tem um impacto profundo na saúde renal. A sua respiração. Sim, a forma como respira, especialmente de manhã. Vivemos num mundo de estresse constante, preocupações com a família, as finanças, a saúde. Este estresse mental traduz-se numa resposta física. O seu corpo liberta hormonas como o cortisol e a adrenalina, que aumentam a sua frequência cardíaca e a sua pressão arterial. Como já vimos, a pressão arterial elevada é um dos maiores inimigos dos seus rins. Imagine um jardim a ser regado com uma mangueira de incêndio. É isso que a hipertensão faz aos delicados vasos sanguíneos dos seus rins. Então aqui está o hábito surpreendente. Antes de tomar o seu pequeno almoço, tire 5 minutos. Sente-se confortavelmente. Feche os olhos e concentre-se na sua respiração. Inspire lentamente pelo nariz, contando até 4. Sinta o seu abdômen a expandir-se. Segure a respiração por um momento e depois expire lentamente pela boca, contando até 6. Esta expiração mais longa ativa o seu sistema nervoso parasimpático, o sistema de descanso e digestão do corpo. É o antídoto natural para a resposta de luta ou fuga. Praticar esta respiração profunda e consciente por apenas 5 minutos pode baixar a sua pressão arterial, reduzir os níveis de cortisol e colocar o seu corpo num estado de calma antes de começar o dia e a sua primeira refeição. Comer num estado de calma também melhora a digestão e a absorção de nutrientes, garantindo que obtém o máximo benefício dos alimentos saudáveis que escolheu. Juntando tudo, a mensagem é clara. A espuma na urina pode ser um sinal de alerta, mas não é uma sentença.
É um convite para olhar com mais atenção para os seus hábitos. Comece o seu dia a hidratar o seu corpo com um copo de água. Escolha um pequeno almoço rico em fibras, como as papas de aveia com frutos vermelhos e sementes, ou iogurte grego com nozes e maçã, ou uma simples fatia de pão de centeio com abacate e ovo. Estas não são dietas restritivas ou complicadas. São escolhas simples, deliciosas e profundamente nutritivas que abordam as causas profundas do estresse renal: o açúcar no sangue descontrolado, a pressão arterial elevada e a inflamação. Lembre-se que cada garfada pode ser um passo em direção à cura ou em direção à doença. A escolha é sua, a cada refeição. Pequenas mudanças consistentes, como dedicar tempo para respirar e escolher alimentos integrais, podem fazer uma diferença monumental na sua saúde e bem-estar a longo prazo. Não subestime o poder do seu prato matinal. É o alicerce sobre o qual constrói a sua saúde para o resto do dia e para o resto da sua vida. Agora gostaria muito de saber a sua opinião. Qual destas ideias de pequeno almoço lhe parece mais apelativa? Tem alguma receita matinal saudável que queira partilhar? Deixe um comentário abaixo. A sua experiência pode inspirar outra pessoa na nossa comunidade. Se achou esta informação útil e esclarecedora, por favor, deixe um gosto no vídeo. Ajuda o nosso canal a chegar a mais pessoas que podem beneficiar destes conselhos. E se ainda não o fez, considere subscrever o nosso canal e ativar o sininho de notificações para não perder os nossos próximos vídeos, onde continuaremos a explorar formas simples e práticas de viver uma vida mais saudável e feliz em qualquer idade. Lembre-se sempre, cuidar de si não é uma despesa, é um investimento. Viva a sua melhor vida com saúde e vitalidade.